tudo bom? Meu nome é Samaila e esse é um vídeo pro meu canal aqui no YouTube. E eu vou falar sobre dízimo. Mas antes de tudo, eu vou orar. Senhor Deus, antes de começar até de orar, estou falando sobre a palavra de Deus, mas sou como qualquer outra pessoa, fardado a falhar. Mas antes que eu tivesse sido chamada por Cristo e passada pelas águas, eu errei muito até chegar aqui. Mas o Senhor fica me incomodando toda hora para poder fazer essa mensagem, de verdade. Tava até passando mal hoje, tipo assim, eu larguei tudo, sabe? Tudo que tava lá fora, tudo que fiz de errado, eu larguei para poder voltar para a presença do Senhor, né? Voltar para casa, para aceitar o meu chamado segundo a vontade de Deus, de Jesus no caso, né? Depois eu vou dar meu testemunho aqui, né? E é isso. Vamos começar. Fazer oração, porque é bom que comece com oração. Senhor Deus poderoso, vem aqui diante de Ti, Pai. A pessoa que estiver vendo esse vídeo, a pessoa que um dia for ver minha pregação, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha transformando no seu coração para a glória e honra do seu nome. Para que seja alinhada a sua palavra e ter um relacionamento bom, agradável e perfeito diante de Deus. Não para ganhar dízimos, nem likes, mas para a glória do Senhor. Vamos lá? Vou ler aqui. Sobre o dízimo. A igreja é separada do Estado, ela tem que ter seus próprios recursos, tem que ter sede. Tipo assim, eu tô me transferindo para uma outra igreja, né, hoje. Os batistas têm um plano cooperativo, tipo assim, essa aula que eu tive da última vez, mas vamos lá. O texto base que eu vou usar é o de Malaquias, capítulo 3. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Aí vai lendo, né? Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Beleza, né? O que Malaquias está falando para o povo de Israel, né? O dízimo que hoje é feito na igreja, antes que fosse para a igreja, ele começou lá atrás, em Levítico, né? Vem falando melhor sobre isso, mas começou no início de Gênesis. Lá em Gênesis, você já ouviu falar da história de Caim e Abel, né? O Senhor vai e pede um sacrifício a Abel e a Caim. Abel se esforça e dá um dízimo, o melhor que ele tinha. Ele pegou acho que o carneiro, se não me engano, mas ele pega um animal, o melhor que ele tinha, e sacrifica aquele animal.
e faz ao Senhor. Mas Caim vai e pega qualquer coisa, lentilha, tipo assim, e faz de qualquer jeito, sabe? E ele oferece ao Senhor. Só que o Senhor se agradou mais da oferta de Caim, por quê? Você já entendeu nessa história? Porque Abel fez de coração, fez querendo que fosse uma coisa assim, melhor dele. Mas o Caim não fez, tanto faz, porra. Tipo assim, desculpa lá, velho, saiu. Entendi. Tá. Então, Caim, por inveja, ele vai fazer o quê? Ele mata o seu irmão. E o Senhor, logo depois, ele vai falando assim, se você tivesse falado comigo sobre o seu pecado, eu teria perdoado. Ali depois, eu questionei muito essa passagem, muitas vezes, por que Deus não aceitou a oferta do outro, o Caim. Porque, tipo assim, pô, ele também não é seu filho? Eu me questionava. Até um dia eu li o texto direitinho e, tipo assim, eu ficava muito bolada com essa história. Pô, não são tudo igual? Entende? Só que aí, depois que eu li essa passagem, que, tipo assim, se ele tivesse ido ao Senhor com o que estava no seu coração, com esses pensamentos de angústia, tipo assim, pô, por que você fez isso comigo e tal, e tivesse falado com Deus para não pegar, ele teria perdoado, entendeu? Não teria expulsado e marcado ele, entende? Tá, paramos essa parte. Vamos para outro sacrifício agora. Um outro sacrifício. Abraão teve uma promessa do Senhor, porque ele já era muito velho e a sua esposa também era já velha, idosos, né? Bem idosos. E ela não podia ter filho, não podia gerar filhos. Então, o Senhor prometeu a Abraão que eles iam ter um filho. Só que nisso ali, tipo assim, a Sara debochou do Senhor e fizeram várias coisas ali que eu não vou contar agora, senão o vídeo vai ficar muito grande. O que importa aqui nessa história é o sacrifício. O Senhor pede o filho dele como sacrifício. Tipo, é meio difícil de entender isso, né? Eu também não coisa ainda, mas você vai entender lá na frente. Abraão vai, pega o seu filho e leva para o monte para poder sacrificar o seu filho. Na hora que ele vem para sacrificar, porque ele obedeceu o Senhor nessa questão do sacrifício, porque o Senhor pediu esse sacrifício, né? Na hora que ele ia fazer, o anjo do Senhor aparece e interrompe o Jacó. Não o anjo, o Senhor mesmo, tá? Interrompe. Leiam a Bíblia, tá? Só tô tentando resumir aqui. Tá, agora eu vou pular a outra passagem. Lá em Levítico, a oferta já mudou. Já não era mais animais. Eram animais ainda de sacrifício, tipo, se alguém fizesse alguma coisa errada, um pecado, as pessoas tinham que ir aos profetas, que os profetas, os levitas, eram separados para isso, na tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos. E os levitas eram separados para esse tipo de ministério, de trabalho ali na casa deles, na família deles. Porque o povo de Israel, querendo ou não, é uma família. Entendeu? Uma família, preste atenção. Eles não só são um povo, eles são uma família. Só que, para não se perderem, eles fizeram regras, vou dizer assim, né? Leis também. Beleza. Nisso, cada pessoa vamos supor, quem plantava, quem tinha gado, eles faziam sacrifícios o melhor e davam ao Senhor. Entende? Mas vai passando o tempo, passou o tempo ali, lá em Malaquias, eles já estavam, tipo assim, não estavam fazendo um sacrifício direito, sabe? Já, tipo assim, eles estavam fazendo as coisas sem ser de coração. E o Senhor, ele queria que fosse por amor, sabe?
por gostar mesmo, entende? O Senhor já estava, acho que já estava mudando de pensamento, na verdade. Agora a gente vai partir para o Novo Testamento. Porque tudo isso direciona para um caminho. Lá na frente, o Judas Iscariote, ele vem. Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. E Jesus era amigo de Judas, porque todos andavam juntos. Imagina, você tem um amigo e você confia nesses amigos, né? E o Senhor não, Judas vai e vende para os soldados romanos o local que Jesus estava, para eles poderem pegar ele. Então Jesus foi trocado por sua informação onde ele estava, a sua vida foi trocada por moedas. E quem vai ser sacrificado na cruz para nós sermos salvos no mundo espiritual? Jesus. Então, toda essa passagem, toda essa história vem direcionando até chegar a Jesus, entende? E Jesus, ali na cruz, ele sendo crucificado, ele não grita, ele não reclama, ele não murmura, mas chorou choro de sangue. Enquanto ele estava ali na cruz, ele recebeu todo o pecado do mundo, de todas as pessoas, de todos os séculos, de todas as gerações. E como que é essa sensação? A sensação do pecado é a sensação de morte. Que quando você, às vezes, faz alguma coisa errada, que magoa outra pessoa, que você tem empatia, né? Tem amor, você não queria fazer aquilo, mas você faz de qualquer jeito. Mas é muito pesado, é algo pesado que a gente às vezes carrega. Ele segurou esse pecado, entende? Imagine você vindo com 1 bilhão de pessoas, os pecados dessas pessoas, erros dessas pessoas, imoralidade, tipo, homens que abusaram de crianças, filhas que maltrataram sua mãe, discutiram, bateram boca, humilharam, tipo assim, coisas errôneas, né? Ele sentiu esse peso naquela cruz. É isso o pecado, entendeu? Então, toda essa história, ela vem direcionando para Cristo, entendeu? E quem foi, no fim das contas, crucificado e sacrificado como uma oferta diante de Deus, foi Jesus. Aí, lá em Salmos 51, ó, quero que abra lá, por favor. Ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração. Me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exalte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Crie em mim, o Deus, um coração puro novamente. Renove dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. E então ensinarei teus caminhos
aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então, com alegria, renunciarei tua justiça. Abra os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Então não queres holocausto. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor ao Sião, para Sião, e ajuda. Reconstrui os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Tipo, essa passagem basicamente é de Davi, né? Mas, tipo, toda a Bíblia ela vem direcionando sobre Jesus, entende? Então, o dízimo, ela é uma questão espiritual. Ela não é uma questão, tipo, de obrigação, mas por amor, entende? Mas também faz toda uma diferença que quem faz dar dízimo, às vezes você percebe que o dinheiro aumenta, né? Então, é uma questão de dedicação ao Senhor. Quem for dar o dízimo, faça pensando nele, porque quem está no altar e faz com maldade, essa pessoa tá garantida lá com o Senhor e Deus sabe o que vai fazer com ela, entendeu? O que a gente está fazendo por amor a Cristo é o que vale, entendeu? Mas o sacrifício que ele mais gosta é um louvor de coração, uma adoração de coração, que tem um relacionamento com ele de intimidade e leal à palavra, tá bom?